Então, muito boa tarde a todos. Começar por saudar o Sr. Ministro, o Dr. Manuel Carvalho da Silva, e a todos aqui presentes. É com muito gosto que eu estou aqui em representação da Motengil para vos falar um bocadinho daquilo que foi a experiência no contexto da pandemia que todos temos vindo a viver e começar aqui por vos fazer uma caracterização geral daquilo que é a nossa presença a nível mundial e também daquilo que de alguma forma esteve na base do princípio do endereçar, digamos, desta crise que todos nós vivemos. Portanto, o grupo, hoje em dia, a nível mundial, tem cerca de 41 mil pessoas espalhadas por mais de 20 países. Estamos a falar de uma organização com cerca de 2,8 bi de faturação e que tem, digamos, no seu portfólio de atividades uma série de operações, nomeadamente na área das infraestruturas, na área da engenharia, na área da construção, na área da gestão de resíduos, da manutenção e serviços, da área da mineração, entre uma série de outras atividades que desenvolve. E, portanto, este é o retrato de uma organização em pré-fase, digamos, de pandemia. Quais é que são, digamos, os principais dilemas e desafios que nós vivemos, tentando ser muito sucinto, até seguindo aqui um apelo do Dr. Manuel Carvalho da Silva, tendo em conta a disciplina que temos que ter em termos de gestão de tempo. Eu trouxe 4 e são 4 que estão muito focadas naquilo que é o olhar deste grupo numa perspectiva daquilo que são as suas pessoas. Eu começaria pelo primeiro, ou seja, desde logo, assim que começámos a antever aquilo que seria, digamos, esta crise, um dos aspectos primordiais teve a ver com a segurança das pessoas a nível mundial. Portanto, para além da escala e da responsabilidade que isso transporta, nós temos cerca de 1.400 pessoas em missão internacional, dos quais mais de 90% são cidadãos portugueses, que trabalham, portanto, nas várias frentes, distribuídos pelos vários países, e que a certa altura, quando começa a deflagrar, digamos, esta pandemia, ficam absolutamente impossibilitados de regressarem e onde se encontram neste momento cerca de 1.300 pessoas retidas em missão internacional no estrangeiro e, portanto, este é o retrato presente desta realidade e, portanto, desde logo, todos os desafios que isso gerou do ponto de vista de criação de uma filosofia de proximidade, criação de procedimentos muito claros do ponto de vista de segurança, o facto de banirmos as viagens como forma de proteger as pessoas também nos seus vários países e, portanto, este foi claramente um dos grandes desafios e continua a ser um dos grandes desafios que temos vindo a desenvolver. O segundo dilema e o segundo grande desafio, obviamente este é muito transversal à generalidade das organizações, que é como é que nós, perante uma situação de calamidade desta natureza, conseguimos balancear entre aquilo que é a necessidade de assegurarmos a continuidade da atividade com a proteção das pessoas, com a manutenção, digamos, dos seus postos de trabalho, com o garantir de que as pessoas continuam, digamos, a prestar o seu trabalho no dia-a-dia e, portanto, só para vos dar mais ou menos uma panorâmica, nós hoje em dia, numa estimativa que obviamente ainda é preliminar, nós prevemos nesta fase uma quebra de cerca de 10 a 15% no volume da atividade global, mas conseguimos ter mercados que atingiram quebras de produtividade e de operação muito significativas e temos outros mercados que, paradoxalmente, estão em situação de contraciclo e, portanto, tudo isto, o gerir da necessidade de colocar equipas em operações, de gerir a contingência das pessoas terem que trabalhar com condições de segurança e de saúde e de bem-estar e assegurarmos a sustentabilidade da atividade do grupo. O terceiro ponto teve a ver e tem a ver muito com aquilo que é a agilidade que vivemos nesta fase. Eu devo dizer que não tenho memória de contactar, digamos, com um número tão significativo de decisões que tiveram que ser desencadeadas desde sensivelmente março, quando começámos a antever o tsunami que aí vinha. Provavelmente é um dos períodos na história desta empresa, e acredito que na generalidade da história dos restantes grupos, em que mais decisões tiveram que ser tomadas, mais depressa
e com impacto desde a lógica, portanto, desde uma decisão estratégica até àquilo que é a capacidade de implementar essas decisões do ponto de vista operacional na base, digamos, da organização. E, portanto, de facto, a emergência de uma lógica e de uma filosofia de muita agilidade e de muita velocidade, digamos, no processo de tomada de decisão e da consequente implementação de medidas. O quarto ponto, e que entronca muito com aquilo que foi a apresentação prévia, só para vos dar uma ideia, nós colocámos em Portugal, nós temos cerca de 700 pessoas em regime back-office, portanto, a trabalhar em centros corporativos, em serviços partilhados e em atividades, portanto, que suportam a atividade mundial do grupo, e numa semana, antes que o estado de emergência fosse decretado, nós estávamos já a preparar e a colocar, digamos, todos os sistemas e todas as pessoas em modo de trabalho remoto, portanto, teletrabalho. Isto foi uma operação relâmpago, do ponto de vista da velocidade em que ela aconteceu, e tudo o que isso implicou, do ponto de vista de sistemas, de mindset, de resiliência por parte das pessoas para conseguirem manter sistemas absolutamente centrais em funcionamento, designadamente os sistemas de payroll, sistemas financeiros, sistemas de apoio à produção, etc., etc. Foi, de facto, uma operação sem precedentes e que permitiu que, no espaço de uma semana, tivéssemos, de facto, um universo muito significativo de pessoas neste regime. A nível mundial, nós colocámos, até esta fase, para cima de 2.000 pessoas a trabalharem, portanto, em ambiente de teletrabalho e, portanto, a suportarem toda esta atividade que vos referia e para a qual o processo de transformação digital que o grupo vinha encetando foi absolutamente determinante. Qual é que foi a resposta e como é que nós, basicamente, endereçámos estes vários temas? Portanto, desde logo foi criada uma task force Covid em reporte direto à Comissão Executiva, para que pudéssemos ter uma lógica integrada de pensar estrategicamente as medidas e conseguir disseminá-las e implantá-las a nível da escala do grupo, e que se centrou essencialmente em 3 eixos principais, ou seja, o prestar assistência, o apoio imediato às pessoas, o garantir o alinhamento de decisões, de medidas, de orientações estratégicas emanadas, portanto, pelo grupo, e o também pensar em antecipar, digamos, um conjunto de medidas, porque, de facto, e isso foi um privilégio que eu pessoalmente tive na gestão deste processo a nível do grupo, é que aquilo que se vinha sentindo, nomeadamente a nível da Europa, em março, era completamente diferente da experiência que os nossos colegas dos países africanos sentiam nessa altura, que os nossos colegas de países da América Latina sentiam nessa altura, e, de facto, o começar a perceber o alastrar desta pandemia e a forma como ela começou a impactar também em todos os outros países, que naquela altura, em março, quando nós aqui começávamos a ter o primeiro sinal de alarme, que de facto isto ia ser verdade, não era sentido da mesma maneira e, portanto, a necessidade de nós nos prepararmos e de anteciparmos uma série de respostas em países onde, naquela altura, eu diria, em tom de alguma ironia, coronavírus era cerveja. E, portanto, esta antecipação foi absolutamente determinante para prepararmos esses países e esses mercados para lidarem, portanto, com estas respostas. Aqui vou-vos dar apenas algumas, e de uma forma muito breve, algumas das medidas, sem querer ser muito exaustivo, eu trouxe apenas uma síntese. A segurança e a saúde das pessoas foi sempre o eixo central na conduta do grupo. A esse nível, só para vos dar uma ideia, tendo em conta, de facto, este universo muito significativo de pessoas em missão internacional, nós contratámos um serviço especializado, que é a Global Rescue, que é uma empresa que faz operações de resgate em lógica de operações paramilitares e a nível de saúde, e, portanto, a ideia foi termos um plano imediato de assistência no caso de haver algum tipo de crise ou algum tipo de situação mais conturbada nos países onde nós operamos, e fizemos uma distribuição massiva à escala mundial de equipamentos, portanto, para os nossos colaboradores. Apostámos muito em ações de comunicação e de sensibilização também dirigidas a todos os estratos da organização. Apostámos em mecanismos de reconhecimento e de suporte das equipas, designadamente na linha da frente, que durante toda esta fase apoiaram muito o garantir que as infraestruturas estavam a ser construídas e o suporte, nomeadamente numa atividade central de interesse público, nomeadamente a nível da gestão de resíduos, continuava e que não impactava, digamos, naquilo que era a vida das pessoas.
o salto quântico e rápido que tivemos que dar para preparar as pessoas e desenvolver soluções de aprendizagem em ambiente remoto e através de soluções de aprendizagem digital para permitir que as pessoas tivessem noções essenciais sobre como lidar com a pandemia, como gerir equipas à distância, como desenvolver competências de adaptabilidade e de resiliência e também o prepararmos uma organização para trabalhar em formatos absolutamente distintivos, nomeadamente à distância, com ferramentas colaborativas e garantindo que todas as operações se mantinham em continuidade, como eu referia. Obviamente também, através da sua fundação, Manuel António da Mota, o grupo fez também uma aposta naquilo que eram ações de responsabilidade social, desenvolveu uma plataforma que é o Ajuda-me, que o objetivo foi mobilizar voluntários para apoiarem, digamos, a causa do Covid e também entre um conjunto de outras iniciativas e doações que o grupo desenvolveu neste âmbito. Falando aqui um bocadinho daquilo que são, digamos, as tendências que antevemos, e obviamente isto daria aqui um dia inteiro de reflexão e já mesmo terminando, eu deixaria aqui apenas 5 ideias-chave. A sustentabilidade, que é claramente, digamos, um eixo em franco desenvolvimento, eu acho que nunca como dantes, nesta fase, emerge como sendo, de facto, um pilar fundamental da perenidade das organizações e eu acredito convictamente, e essa é uma convicção profunda que temos, que só organizações verdadeiramente sustentáveis vão continuar a merecer a aceitabilidade do mercado e, portanto, isto como nunca vai passar a ser uma forma fundamental das empresas e das organizações estarem e continuarem no mercado. O propósito é um tema absolutamente fraturante e prova disso é a quantidade de organizações que se reinventaram durante este período e conseguiram encontrar formas de alavancar novas oportunidades e novas atividades para cumprirem, digamos, um propósito maior que as transporta. O valor social do trabalho, que é algo que é extremamente apelativo, ou seja, profissões e funções que tradicionalmente eram consideradas menores, a forma como elas, perante a importância que tiveram, digamos, no apoiar de toda esta crise, conseguem ter e, portanto, isso merece também uma reflexão e estou absolutamente convicto que essa será também uma transformação futura da maneira como nós encaramos este tipo de funções e de profissões e, indiscutivelmente, as novas formas de trabalho que vão passar muito e que vão acelerar muito mecanismos como o trabalho colaborativo, o trabalho remoto, que está para ficar, e muito aquele conceito de reversed mobility, ou seja, até então o conceito da localização era sempre, digamos, uma barreira. Nós acreditamos que de futuro as pessoas vão poder desenvolver muita da sua atividade. Aliás, nós já temos exemplos, já estamos a trabalhar em programas piloto, onde pessoas que estavam 90% do seu tempo no estrangeiro passam a estar 70% do seu tempo, por exemplo, em Portugal, a apoiarem durante os restantes 30% em loco os países onde operam e a fazerem toda uma gestão à distância. Portanto, isso é o que resultará depois do quinto vetor e que é, de facto, a aceleração digital. Aliás, há vários estudos que demonstram que as crises, historicamente todas as crises, vieram a acelerar processos em curso de transformação. A última prova disso foi a crise de 2008 e esta crise ainda vai ser um maior acelerador da necessidade das empresas estarem digitalmente preparadas para lidar com a crise. Depois, naturalmente, e por falar em competências, eu deixo aqui o elenco de um exercício de reflexão estratégica feito a nível do grupo, onde apostávamos nessa reflexão em competências que serão primordiais neste mundo VUCA e que o Covid vem demonstrar de facto isso, que é o estarmos preparados para lidar com a incerteza, o estarmos preparados para termos um pensamento aberto, receptivo à mudança e, portanto, isso mapeia aquilo que são as competências distintivas que nós procuramos atrair, motivar, desenvolver e reter dentro da organização e que faz parte, digamos, do nosso código de competências a desenvolver. E com isto termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado.